Em um universo de caos e constante transformação, uma pergunta ecoa pelos corredores da filosofia e teologia. Por que um Deus, para ser supremo, não pode mudar em sua essência? Por que a imutabilidade divina seria condição para seu poder absoluto? Mergulharemos hoje nas profundezas deste mistério. Milênios antes da era cristã, pensadores gregos já perscrutavam essa questão. A palavra imutabilidade vem do latim immutabilitas, não, plus mutabilis, mutável. Platão, com sua teoria das formas, concebia um mundo inteligível de perfeições eternas e imutáveis, onde o bem supremo, análogo a Deus, reinaria incólume. Aristóteles, seu discípulo, desenvolveu a ideia do primeiro motor imóvel. Para ele, Deus seria actus purus, pura atualidade, sem qualquer potencialidade. Se Deus tivesse potencial para mudar, não seria perfeito, pois mudança implica ir de um estado menos perfeito para um mais perfeito, ou o inverso, uma decadência. Aqui entra a ontologia, do grego onontos, ser, e logos, estudo, o ramo da filosofia que estuda a natureza do ser, a existência. Se algo sofre mudança, argumenta a ontologia clássica, é porque ainda não atingiu seu estado de perfeição e plenitude absolutas. Mudança, nesse contexto, é vista como um atributo de seres contingentes e imperfeitos. Imaginemos uma obra de arte, refinada até seu ápice de beleza, segundo a intenção original do artista. Se o artista, ou um patrono, decide alterá-la, como ocorreu com afrescos de Michelangelo na Capela Sistina, sob o Papa Pio V, que ordenou cobrir nudezas, questiona-se o valor. A justificação pode ser plausível, mas a obra original é impactada. Embora a intervenção de Pio V tivesse um propósito moral para sua época, a ação sobre a obra introduz um valor extrínseco, dependente de um julgamento posterior. A questão é, a perfeição divina poderia estar sujeita a tais reavaliações ou alterações, sejam elas internas ou externas. Se sim, seu valor seria verdadeiramente intrínseco e absoluto? Houve tentativas de conciliar um Deus imutável com um mundo em mudança. Alguns postularam um Deus com uma natureza espiritual totalmente isolada da matéria, um ser impessoal. Contudo, Aristóteles já sugeria que a natureza divina, como sustentadora de tudo, não se limita, mas se manifesta no cosmos. Essa ideia foi crucial para os pensadores cristãos. O cristianismo, com base na revelação, aprofundou essa visão. Deus é transcendente, além do mundo, e imanente, presente no mundo. O Catecismo da Igreja Católica, CF Paragrafo 42, citando o Concílio Vaticano I, descreve Deus como uno, vivo e verdadeiro imutável. Sua imutabilidade não o impede de agir livremente na criação e na história. Assim, o Deus Criador, como refletimos anteriormente ao falar de Agostinho e a ciência, expressa seus atributos, bondade, beleza, justiça, de formas diversas. Vemos sua assinatura numa árvore, nas estrelas, na vastidão do mar e, de modo especial, no ser humano, capaz de cocriar e zelar pelo mundo. Seus atributos são reflexos de sua essência imutável. E o famoso paradoxo: Deus pode criar uma pedra tão grande que ele não possa erguer? Se sim, não é todo-poderoso para erguê-la. Se não, não é todo-poderoso para criá-la. Este dilema ignora que a onipotência divina opera em consonância com sua natureza e seus atributos, como a perfeição e a lógica intrínseca ao seu ser. Deus não pode fazer o que é logicamente contraditório ou o que violaria sua própria essência santa e perfeita. Por exemplo, Deus não pode pecar ou deixar de ser Deus. Isso não limita seu poder, antes, define sua coerência absoluta. Criar algo que o superasse ou contradissesse sua natureza não faz sentido em um ser perfeitamente realizado. Santo Agostinho de Hipona, um dos maiores doutores da Igreja, mergulhou profundamente nesse tema em suas Confissões. Ele inicia sua reflexão sobre a substância de Deus, livro 7º, capítulo 4.
com uma percepção fundamental. Agostinho inicia: comecei a entender uma verdade simples, mas profunda. Tudo que se corrompe, se desgasta, é inferior ao que permanece para sempre. Agostinho conecta a capacidade de perdurar com a ausência de falhas. Uma ação negativa gera um efeito negativo, deteriorando a própria natureza do ser. Para algo ser eterno, não pode conter em si a semente da corrupção ou da mudança degenerativa. Agostinho prossegue: e então percebi: tu, Senhor, és incorruptível. Não há nada maior, nada melhor do que tu, que és o sumo bem. A bondade, para Agostinho, não é apenas uma qualidade de Deus, mas intrínseca à sua essência. Deus é incorruptível porque sua única expressão de ser e agir é o bem. A palavra atributo, do latim attributum, significa aquilo que é conferido, adjudicado. Em Deus, os atributos não são acidentes, mas sua própria identidade. Agostinho reflete: se algo pudesse ser melhor que Deus, então esse algo seria Deus, e não ele. Paráfrase para clareza, mantendo a ideia do original. Por isso, ou vós não éreis Deus, se algo melhor que vós existisse. Retornamos à ideia do valor intrínseco. Se Deus pudesse melhorar ou ser superado, ele não seria o padrão último de perfeição, o ser supremo por definição. Sua imutabilidade garante sua posição como o ápice do ser e do bem. Agostinho afirma: tu não mudas. O mal, a corrupção, a destruição, nada disso pode tocar a tua essência, porque tu és o bem absoluto, a fonte de tudo que é bom. E continua: não há força que te obrigue, não há evento que te surpreenda. Nada te pega de surpresa, porque tudo existe por causa do teu conhecimento. Agostinho demonstra: sendo Deus o bem e a justiça em sua essência e possuindo o conhecimento perfeito, não há força externa ou interna que o desvie. Sua imutabilidade é a expressão de sua perfeita constância e fidelidade a si mesmo. Sua metafísica, o estudo do que está além do físico, do grego meta-além e física natureza, revela essa estabilidade. Séculos depois, Santo Tomás de Aquino, influenciado por Aristóteles e Agostinho, aprofundaria: Deus é ipsum, esse subsistens, o próprio ser subsistente. Não há composição em Deus, nem potencialidade a ser realizada. Sua essência é existir, e esse existir é perfeito e imutável. Agostinho finaliza com um princípio lógico. E no fim, para que tantas palavras? Se Deus pudesse se corromper, ele simplesmente não seria Deus. Em nossos dias, a busca por compreender os princípios da pessoa de Deus muitas vezes é soterrada por um materialismo que despreza o metafísico. O temor de um Deus imutável pode parecer para alguns a imagem de um ser distante. Mas reflitamos: não seria um Deus mutável, sujeito a caprichos ou evoluções, uma fonte de profunda insegurança e terror? A filosofia cristã bem fundamentada, alicerçada no conhecimento da natureza divina e seus atributos, oferece um porto seguro. A imutabilidade de Deus não é uma prisão, mas o fundamento rochoso de sua fidelidade e amor eterno. É a âncora da alma em um oceano de incertezas. Quais são os atributos divinos essenciais? Esse será o tema do nosso próximo mergulho. Obrigado e até lá!